Bom dia, hoje eu e minha equipe iremos apresentar sobre o nosso tema e apresentar o nosso experimento sobre campo elétrico. O campo elétrico ele é uma região ao redor de uma carga elétrica, onde outras cargas elétricas sentem uma força. A intensidade do campo elétrico ela pode ser medida em volts por metro, e aí podemos apresentar um campo elétrico com linhas de campo que mostram a direção e a intensidade. Logo a fórmula temos E é igual a K inicial vezes Q dividido por D ao quadrado. Temos também as propriedades do campo elétrico. Temos a superposição em linhas de campo. Bem, o princípio da superposição afirma que um campo elétrico resultante da soma dos campos individuais é válida. E nas linhas de campo, elas nunca se cruzam e sempre vão do positivo ao negativo. Agora, indo para aplicações dos campos elétricos, podemos aplicá-los em capacitores, que armazenam energia elétrica, e em diversos dispositivos eletrônicos, e fenômenos naturais, como relâmpagos, que são descargas elétricas que ocorrem em nuvens ou entre nuvens e o solo. Dando uma resumida na parte introdutória, os campos elétricos eles são essenciais para entender a eletricidade e as suas aplicações práticas, e também ao compreender como funcionam, podemos melhor aproveitar as tecnologias e entender fenômenos naturais. A lei de Coulomb descreve a força entre cargas elétricas, formulada pelo físico francês Charles-Auguste de Coulomb, no século XVIII. A lei afirma que a força F entre duas cargas pontuais Q1 e Q2 é diretamente proporcional ao produto das magnitudes dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre elas. A fórmula é dada por F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por d ao quadrado. A F é a força eletrostática entre as cargas em newtons, K é a constância de Coulomb, que é aproximadamente 8,99 vezes 10 na nona newtons metro quadrado, Q1 é a magnitude da primeira carga, Q2 é a magnitude da segunda carga, e D é a distância entre o centro das duas cargas. As principais pontos da lei de Coulomb. Direção da força. A força é atraente se as cargas forem de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, e repulsiva se forem do mesmo sinal. Cargas elétricas. A lei se aplica às cargas elétricas pontuais e é válida em distância relativa grandes em comparação ao tamanho das cargas. Superposição. A força total exercida sobre uma carga devido a várias outras cargas. É a soma vetorial das forças exercidas em cada uma delas, ou seja, as forças se somam. Em nosso cotidiano, os campos elétricos estão presentes em eletrônicos, chuveiros elétricos, eletrodomésticos e transmissão de energia. Os eletrônicos, como celulares e computadores, funcionam com base na movimentação de cargas elétricas. Dentro desses dispositivos, circuitos integrados e transistores utilizam campos elétricos para controlar o fluxo de elétrons. Por exemplo, um transistor e a aplicação de pequeno campo elétrico pode abrir ou fechar um caminho para a corrente elétrica, permitindo que os dispositivos processem informações e realizem tarefas complexas, como exibir imagens ou reproduzir. O chuveiro elétrico é um exemplo prático de como o campo elétrico pode ser utilizado para aquecer água. Dentro do chuveiro, uma resistência elétrica aquece a água que passa por ela. Quando a corrente elétrica passa pela resistência, o campo elétrico é gerado, causando a movimentação dos elétrons e, consequentemente, liberando calor. Esse aquecimento é o que proporciona água durante o banho. Além disso, muitos chuveiros possuem reguladores de temperatura, que ajustam a potência da resistência, controlando a quantidade de energia elétrica e assim a temperatura da água. Diversos eletrodomésticos, como micro-ondas e fornos elétricos, utilizam campos elétricos para funcionar. No caso, no micro-ondas, ele gera ondas eletromagnéticas, que fazem as moléculas de água nos alimentos vibrar, criando calor. Essa vibração é influenciada por campos elétricos, que fazem com que as moléculas de água se movimentam, resultando em um aquecimento. Em fornos elétricos, o funcionamento é semelhante ao do chuveiro. A passagem da corrente elétrica pela resistência gera um campo elétrico que aquece o elemento, transmitindo calor para os alimentos. As linhas de transmissão de eletricidade são projetadas para transportar grandes quantidades de energia elétrica de usinas para residências e indústrias. Isso é feito utilizando campos elétricos e magnéticos. Quando a eletricidade é gerada em uma usina, ela é elevada a uma tensão alta, utilizando transformadores para minimizar a perda de energia durante a transmissão. Os campos elétricos gerados na linha de alta tensão ajudam a mover essa energia ao longo de longas distâncias. Além disso, as torres de transmissão são projetadas para garantir que o campo elétrico fique dentro dos limites seguros, dando para a infraestrutura quanto para as pessoas nas proximidades. Hoje vamos realizar um experimento simples que ajuda a entender os princípios da eletricidade estática e dos campos elétricos. Para isso, vamos precisar de alguns materiais que temos em casa: uma garrafa PET, água, 2 canudos e um pedaço de papel toalha.
Primeiro enchemos a garrafa PET com um pouco de água. Essa água vai nos ajudar a estabilizar os canudos, que são o foco do nosso experimento. Agora vamos pegar os canudos e o papel toalha. O papel toalha será utilizado para esfregar os canudos, um passo crucial para gerar eletricidade estática. Quando esfregamos o papel toalha nos canudos, eles ficam com uma carga elétrica positiva. O atrito entre o papel toalha e o plástico dos canudos faz com que eles adquiram as cargas elétricas. Ao colocar os canudos em cima da garrafa que está servindo como apoio, ao aproximar a mão de um dos canudos eletrizados, você verá que ele se moverá em direção à sua mão. Isso acontece porque sua mão, que tem uma carga neutra, provoca uma separação de cargas no canudo. O canudo com carga negativa é atraída pela parte positiva de sua mão, fazendo com que ele se aproxime. Mas se você aproximar o outro canudo, verá que ele se afasta. Isso ocorre porque os dois têm a mesma carga. Cargas iguais se repelem. A repulsão é um conceito fundamental da eletricidade.